começar falando hoje um pouquinho sobre a eletroquímica. Não é que é a parte da química que estuda os fenômenos elétricos a partir de reações químicas. Especificamente, nós vamos falar das pilhas, das reações eletroquímicas que produzem energia, certo? Então eu vou projetar alguma coisa aqui para vocês. Antes de nós passarmos para os exercícios, antes de nós fazermos exercícios, então eu vou fazer um apanhadão daquilo que nós precisamos lembrar das pilhas, das reações eletroquímicas que produzem energia, para depois a gente resolver o exercício. Na verdade, o exercício que nós vamos resolver hoje ele é bem simples, só que eu vou pegar ele como base para que a gente consiga revisar esse conteúdo, beleza? Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos hoje nos prender um pouquinho à parte da química que trata de reações químicas, que trata da energia, produção de energia ou o uso de energia para promover uma reação química. Nós vamos hoje, como eu já falei, nos prender às reações que produzem energia. Depois que a gente vê as reações que produzem energia, que são as pilhas, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eletrólise, aproveitando o gancho, já que nós vamos fazer um raciocínio para as pilhas, fica mais fácil a gente já estudar a eletrólise. Então aqui, nós vamos hoje estudar a eletroquímica, que é a parte da química que estuda as reações que produzem energia. Essas reações que produzem energia são chamadas de pilhas, as pilhas eletroquímicas. É lógico que o nome já sugere que as pilhas são as pilhas que nós utilizamos no nosso dia a dia. A pilha que nós vamos estudar hoje, a pilha teórica que nós vamos estudar hoje, teórica, mas é claro que nós conseguimos fazer com que essa pilha funcione, com que ela aconteça, mas eu digo teórica porque já não se usa mais essa pilha padrão que nós vamos estudar, né? Tem pilhas que são mais eficientes, produzem uma maior quantidade de energia por um tempo maior. Então, a pilha que nós vamos estudar, que é a pilha de Daniel, ela já não é mais a pilha tão usada. Nem um dia foi a pilha mais usada, mas ela é a pilha mais estudada, certo? Ela é a pilha mais estudada, é uma pilha padrão, uma pilha que você deve saber. E a partir dessa pilha, que é a pilha de Daniel, ou Daniel, você então pode estudar diversas outras pilhas, só mudando os metais, as substâncias que fazem parte desse sistema. Ok? Então, as reações que são reações de óxido-redução espontâneas, nós chamamos de pilhas, pilhas eletroquímicas. Nós também temos as reações de eletrólise. As reações de eletrólise, elas acontecem quando uma corrente elétrica promove a ocorrência da reação. Então percebam que as pilhas e a eletrólise são conceitos opostos, digamos entre aspas, porque as pilhas produzem energia elétrica e a eletrólise, ela consome energia para a reação acontecer. Então perceba que já aqui no slide, não apareceu que a eletrólise é um processo espontâneo, justamente porque são reações que só acontecem quando eu as submeto a uma corrente elétrica, a uma energia. Aí elas conseguem acontecer, ok até aí? Beleza. Então agora nós vamos estudar a pilha que eu disse para vocês, que é essa pilha padrão, a mais estudada, que é a pilha de Daniel, ou a pilha de Daniel. Somos brasileiros, né? Pilha de Daniel. Então, essa pilha, ela se baseia na reação geral que está colocada aqui para vocês no slide. Então nós temos lá zinco metálico mais sulfato de cobre, formando cobre metálico e sulfato de zinco. Vamos ver como essa reação se processa, como ela acontece. Então, aqui nós temos, antes de ver o funcionamento da pilha, na forma iônica, como essa reação se processa. O zinco, ele se encontra na forma metálica. Esse elemento, esse componente que se encontra na forma metálica, nós chamaremos de eletrodo. Então, nós temos um eletrodo de zinco e uma solução de sulfato de cobre. Percebam que esse é um sal solúvel, certo? Então, nós teremos o sulfato de cobre em solução aquosa. Coloco o sulfato de cobre lá e mergulho, então, o eletrodo de zinco, esse zinco metálico, na solução de sulfato de cobre. Esse zinco metálico possui 2 elétrons ali na sua eletrosfera que vão ser transferidos para o cobre. Vejam lá o que vai acontecer no slide, olha. Então, os elétrons do zinco, eles passam para o cobre e eu transformo esse cobre que antes estava iônico num cobre metálico.
E o zinco, que antes estava metálico, ele vai para a solução na forma iônica, ok? Quando eu não tenho nenhum valor, nenhuma valência, que é o nome correto, né, para esse valor, em cima do elemento químico, isso quer dizer que ele está na forma metálica. Antigamente se utilizava um grauzinho ou um zero, né, sobrescrito sobre esses elementos. Hoje já não se utiliza mais. Mas estou dizendo isso porque caso você vai estudar em um livro que é um pouquinho mais antigo, você vai ver lá que os elementos metálicos eles têm um zerinho em cima. Hoje nós não utilizamos mais. Só que se não aparece, eu tenho um metal e não aparece nenhuma valência, quer dizer que ele está metálico, que ele é um elemento metálico. Então nós teremos um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Uma solução em que eu tenho íons cobre e uma solução que eu tenho íons zinco. Então veja lá, ó, Daniel percebeu que estes elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor externo e esse movimento produziria corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Se nós analisarmos quimicamente, elétrico já nos lembra um componente do nosso átomo, que são os elétrons. Então a corrente elétrica ela existe quando eu tenho elétrons em movimento. E é justamente o que nós percebemos que acontece nesse caso, não é? Eu não tenho uma movimentação de elétrons do zinco para o cobre? Sim ou não? Nós temos então essa movimentação de elétrons, por isso é que eu produzo essa corrente, né? Por isso que existe essa corrente elétrica. E muito mais do que essa corrente elétrica existir, se percebeu que se poderia usar essa corrente elétrica, essa energia. E hoje nós utilizamos inúmeros equipamentos a pilha ou a baterias, não é verdade? Nós utilizamos, né, na nossa casa mesmo, nós temos inúmeros equipamentos que tem lá, ou um controle remoto que vai pilha, ou o próprio aparelho, as lanternas, enfim. Tantas coisas, os nossos celulares, né, que tem baterias ali, as baterias são tipos de pilha, um pouquinho diferente, porque elas são recarregáveis, não é? Então, nós utilizamos uma infinidade de equipamentos. Ok, continuando então. Vamos ver como essa pilha se processa. Então, a pilha de Daniel, ela é um eletrodo de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco. E um eletrodo de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Vejam que esses eletrodos eles estão ligados por um fio condutor externo, que era o que estava escrito no slide anterior. Nós temos então um fio condutor externo que interliga esses dois eletrodos. É por esse fio condutor externo que os elétrons eles passam de um elemento para o outro. No caso, do zinco para o cobre. Então, é aqui que nós vamos perceber a movimentação de elétrons. Em alguns tipos de representação das pilhas, você vai encontrar um voltímetro representado aqui, que é para indicar justamente essa passagem de corrente, essa quantidade de corrente elétrica que passa de um elemento, de um eletrodo para o outro, quando a reação começa. E nós temos entre as duas cubas que comportam os eletrodos uma ponte salina. Nós vamos discutir já para que serve e a importância dessa ponte salina. Ela é essencial para o funcionamento da pilha, ok? Beleza. Então, vamos agora efetivamente ver o que vai acontecer com essa pilha. Eu quero que você preste bastante atenção agora no slide, que nós vamos passando e vamos vendo algumas informações importantes. Olha, à medida que a reação vai acontecendo, poderemos fazer as seguintes observações. Acompanhe lá, ó. O eletrodo de zinco ele vai se desgastando com o passar do tempo. Então perceba, né? Antes nós tínhamos o eletrodo inteirinho aqui. A reação vai acontecendo, que nós vimos lá no início, a reação vai acontecendo, os elétrons vão passando do zinco, que é metálico, para o cobre, que está ionizado. O cobre a gente fala já. O zinco, que estava no eletrodo, perdendo os elétrons, ele se torna um zinco ionizado. Ele vai para a forma ionizada, ele não está mais metálico. Esse zinco ionizado não permanece no eletrodo, na barra. Ele passa para a solução. Se esse zinco passa para a solução, então nós temos uma corrosão do eletrodo de zinco. Porque ele estava metálico, doa os elétrons e vai para a solução na forma ionizada. Ok? O eletrodo de cobre, ele terá sua massa aumentada. O que acontece? Quando o zinco doa os elétrons, cede os elétrons para o cobre, os elétrons então passam pelo fio condutor externo e
eles carregam esse eletrodo de cobre. Quando esse eletrodo de cobre ele está carregado, ele fica com os elétrons ali, ele fica energizado, o cobre que está presente na solução percebe essa energia no eletrodo e ele então gruda, ele precipita no eletrodo, certo? Ele aglutina no eletrodo de cobre. Se esse cobre que estava na solução na forma ionizada gruda aglutina, vamos falar bonito, né? Tá filmando, né? Vamos falar bonito. Aglutina ou precipita, que é a forma mais correta, precipita no eletrodo de cobre, por causa dos elétrons que esse eletrodo recebeu, então nós temos a massa do eletrodo de cobre aumentada, por isso que nós percebemos que incha, né, que aumenta o volume do eletrodo de cobre. Além disso, então nós vamos perceber também alguns fenômenos nas soluções dessa pilha, dessa célula eletroquímica. Vamos ver quais são esses fenômenos. Então nós temos ali, olha, que a solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada, porque o zinco vai saindo do eletrodo e vai indo para a solução na forma ionizada. Sai do eletrodo onde ele está metálico e vai para a solução. Ok? Então, a solução vai ficando cheia de zinco. E a solução de sulfato de cobre, ela vai ficando mais diluída, porque o cobre que estava na solução vai precipitando no eletrodo. Então, a solução fica pobre em íons. Aqui entra a importância da ponte salina. Veja, nessas soluções, então, nós teremos a passagem de íons através da ponte salina. Está vendo que a ponte salina comunica as duas soluções? Né? Ela faz uma ligação entre as soluções. Enquanto o fio externo comunica os eletrodos, a ponte salina comunica as soluções. Então, nós temos aqui a passagem de íons de uma solução para outra. Da solução que está mais concentrada para menos concentrada. Certo? Ok? A ponte salina faz com que essa pilha consiga funcionar por mais tempo. Não fosse ela, quando a solução vai ficando concentrada em íons, a reação iria parar. Porque não tem mais como essa solução receber cátions. E não tem mais como a outra solução só ceder cátions, né, que vão para o eletrodo, e ficar cheia de ânions. Então, a reação iria parar. Mas como existe a ponte salina comunicando as soluções, então a pilha consegue funcionar por mais tempo. Ok? Bom, então nesse processo nós teremos simultaneamente a ocorrência de duas reações. A reação de oxidação e a reação de redução. O zinco, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele oxida. Aqui, para a gente relembrar isso bem, nós precisamos relembrar dos conceitos de reação de oxirredução, não é? As reações redox. As reações redox me dizem que sempre eu tenho, numa mesma reação, duas reações acontecendo simultaneamente. Uma reação que nós chamamos de oxidação e uma reação que nós chamamos de redução. A reação de oxidação é a reação em que acontece perda de elétrons. E a reação de redução é a que acontece ganho de elétrons. Mais uma informação importante para você lembrar, né? Nas reações de óxido-redução. Nessas reações, oxida quem tem o seu NOx aumentado. Quando eu verifico um aumento de NOx, que é o número de oxidação, que é uma carga aparente do átomo na substância em que ele está, então, quando eu tenho um aumento de NOx, eu verifico uma oxidação. E quando eu vejo uma diminuição de NOx, eu então percebo, né, eu concluo que ali está acontecendo uma redução, ok? Eu aconselho você a dar uma estudadinha nas reações de oxirredução, né, antes de firmar um pouquinho na eletroquímica. É sempre bom ter esses conceitos bem firmes para que você não tenha dúvida na hora da resolução dos exercícios aqui da eletro, ok? Beleza. Como nós temos a reação, então, de oxidação e a reação de redução, então a reação de oxidação, o zinco, que era metálico, ele se transforma num zinco ionizado e os dois elétrons, por isso que você está perdendo, cedendo elétrons, é a reação de oxidação, e o cobre, que estava na solução, recebe os elétrons que estão no eletrodo e vai se tornar cobre metálico, a nossa reação de redução. Nós sempre teremos, então, numa pilha, a semi-reação de oxidação, a semi-reação de redução e teremos a reação global. A reação global
nós conseguimos determinar quando a quantidade de elétrons perdidos e ganhos for igual. Então, se eu só consigo determinar a reação global quando elétrons perdidos e ganhos for igual, isso quer dizer que, em alguns casos, eu vou precisar balancear uma das reações ou as duas reações. Mas não é difícil. É só você igualar a quantidade de elétrons. Igualando a quantidade de elétrons, as quantidades dos elementos também vão ficar equilibradas. Lembrando que no balanceamento, né, nós podemos multiplicar com a ação inteira por um número comum, ou nós podemos mexer só em um tipo de, em só um dos componentes da reação. No caso da determinação da semi-reação global, nós teremos que achar um fator que é comum a toda a reação, que faz com que eu consiga cortar os elétrons. Então, por exemplo, se aqui, exemplo, não é o que nós estamos vendo, né? Mas se eu tenho 2 elétrons sendo perdidos, e na reação de baixo eu tivesse 3 elétrons sendo ganhos, eu poderia multiplicar a primeira reação por 3, por quê? 3 vezes 2 elétrons eu tenho 6, e a segunda equação, se eu estivesse ganhando 3, multiplico a segunda inteira por 2. Eu também teria 6 elétrons sendo ganhos. Aí eu posso cortar os elétrons e eu já vou determinar a reação balanceada. Tá dando para entender, gente? Né? Muito rápido, tranquilo? Então tá. Aí algumas informações importantes da nossa pilha. Né? Isso aqui também costuma aparecer bastante nos exercícios, porque pode nos confundir um pouquinho. O polo de onde saem os elétrons, onde acontece a oxidação, portanto, nós chamamos de ânodo. E ele é o nosso polo negativo. Lembra que é de onde os elétrons estão saindo. Então, elétron, nós atribuímos ao elétron uma carga negativa. Se tem o fluxo, né, saindo elétrons desse eletrodo, então aqui é um eletrodo negativo. Ok? Nós chamamos ânodo. O eletrodo que recebe os elétrons, o receptor dos elétrons, nós chamamos de cátodo. E o cátodo é o nosso polo positivo. Ok? Então, ânodo, polo negativo, e o cátodo, o polo positivo. Aí eu tenho um esqueminha para você não se esquecer do polo positivo e negativo na pilha, certo? Que é pipoca. Ó, pipoca. Na pilha, o polo positivo é o cátodo. Porque nós vamos perceber que na eletrólise acontece uma mudança aí. Tem diferença. Então, para você não se confundir, onde que você tem... onde que o cátodo é positivo e onde o cátodo é negativo. Então, na pilha, o polo positivo é o cátodo. Ok? Esqueminha para ajudar você a lembrar disso. Nós podemos representar a pilha, a nossa pilha, de uma forma geral. Essa forma é a forma preconizada pela IUPAC, que é um instituto que rege todas as regras, todas as formas de representação dos elementos, das substâncias químicas. Então, na pilha, segundo a IUPAC, nós podemos representar o metal que perdeu os elétrons primeiro, depois o metal que ganhou. Veja, aqui é uma representação geral e aqui nós temos para a pilha de Daniell. Então, olha, eu tenho o metal que estava lá no eletrodo, barra, ele perdeu os elétrons. Então, está vendo que aqui é o polo onde acontece a perda de elétrons, onde acontece a oxidação? E se acontece a oxidação, nós chamamos esse polo de ânodo, não é isso? Então, aqui está acontecendo a oxidação. Eu tinha o elemento metálico, ele perdeu os elétrons, foi para a solução na forma ionizada. Esse M é representando um metal qualquer, por isso M, é um metal, que forma o eletrodo. Essas duas barrinhas, elas indicam a ponte salina. Não no Enem, mas no vestibular, eu já vi o questãozinha afirmativa lá da somatória, perguntando o que significavam essas duas barras. Essas duas barras significam a ponte salina que existe lá na pilha, certo? Então, elas representam a ponte salina. Então, ali nós temos a ponte salina entre as soluções, e aí eu tenho o metal que está na forma ionizada, certo? Formando o metal na forma metálica. O metal precipitado no eletrodo do cátodo. Então, aqui nós temos o cátodo, aquele que ganhou elétrons. Ok? Beleza? Beleza, então a representação de baixo é a pilha de Daniell que nós acabamos de estudar. Então nós temos aqui o zinco metálico se transformando no zinco ionizado, que foi para a solução.
e do outro lado nós temos o cobre que estava na solução, na forma ionizada, se transformando no nosso cobre metálico que precipitou no eletrodo. Ok? Beleza. Os metais que fazem parte de uma reação de oxirredução têm a tendência de ceder ou receber elétrons, e essa tendência ela é determinada pelo potencial do eletrodo, que é medido em volts. Então, esse potencial é a medida da carga que eu tenho daquela pilha, a voltagem, a quantidade de energia que ela me fornece. Como que nós podemos determinar essa voltagem, né? Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, deixa eu explicar isso aqui. Para a gente saber quem vai oxidar e quem vai reduzir numa pilha, para metais que a gente não conhece, porque a pilha de Daniell, como ela é a mais conhecida, como eu já te disse, a gente sabe, você deveria saber, né, agora está sabendo, que o zinco perde elétrons e o cobre ganha. Ok, né, é a mais estudada e tal. Mas e se aparece para você uma outra pilha com outros metais, outra solução, como é que faz? Como que você vai saber, olhando para a pilha, né, olha lá para ela e fala quem que aqui reduz e quem oxida? Nós temos então uma medida que vai nos dizer quem é que oxida e quem reduz. Essa medida nós chamamos de potencial da pilha. Esse potencial pode ser representado por um potencial de oxidação ou um potencial de redução. O potencial de oxidação me diz a tendência que aquele metal tem em oxidar, em perder elétrons. Então, se o potencial de oxidação for alto, isso quer dizer que a chance daquele metal perder elétrons é grande. Ok? Se eu meço o potencial de redução, o potencial de redução me diz a tendência que aquele átomo tem de ganhar elétrons. Então, se alto for o potencial de redução, maior é a tendência que aquele átomo tem de ganhar elétrons. Beleza? O potencial de redução e de oxidação, eles têm um valor numericamente igual. Numericamente, o potencial de oxidação e redução tem o mesmo valor. O que muda neles é o sinal que nós vamos utilizar. Nos slides seguintes aqui, você vai perceber que tem uma tabela, um quadro, que mostra o potencial de vários elementos. E o potencial representado pelo quadro é o potencial de... o quadro aí, ele mostra os potenciais padrão de redução. Como então, se todos os potenciais são de redução, como que nós vamos saber quem oxida e quem reduz? O potencial, como nós temos potenciais de redução, o exercício vai te dar lá os dois metais que fazem parte daquele processo, né, que formam os eletrodos daquela pilha. Você vai avaliar qual deles tem o maior potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Logo, o que tem o menor potencial de redução, oxida. Na hora de representar essa reação, nós não podemos representar as duas semi-reações ganhando elétrons. Uma delas tem que perder. Concorda comigo? Uma das reações perde elétrons. Se eu represento as duas reações como elas são colocadas aqui, eu estou representando duas reações ganhando. Isso não tem sentido. Uma reação de oxirredução, em que acontece uma oxidação e redução, duas reações que só ganham elétrons, duas reações que reduzem, não tem sentido. Então, uma das reações, que é aquela que tem o menor potencial de oxidação, nós vamos precisar inverter. Por que inverter? Para representar a perda de elétrons. Quando nós invertemos a semi-reação que oxida, esse potencial, que era chamado de redução, torna-se um potencial de oxidação. Então, veja, assim nós teremos o mesmo valor numérico, só que quando nós invertemos o sinal do potencial. Então, ao invés de colocar esse potencial RED de redução, vai ser o potencial oxi, que é o potencial de oxidação. Esses valores, os potenciais, eles vão ser fornecidos no exercício. Não tem como você tirar sua bola de cristal lá na prova, né, e descobrir, pelo Espírito Santo, qual que é o valor potencial. Podia, né, mas não dá. Então, esses potenciais eles vão ser fornecidos. O exercício vai te dizer quais são os metais envolvidos naquela reação, e aí os respectivos potenciais. E aí você vai dizer quem oxida, quem reduz, e formar semi-reações e tudo mais. Depois que nós sabemos quem oxida e quem reduz, o funcionamento da pilha é sempre o mesmo, quaisquer que sejam os metais que eu estiver avaliando naquela reação.